o Palácio do Planalto não se manifestou a respeito das falas do presidente americano. A secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, porém, tentou minimizar as declarações de Trump. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo e procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. Um retrato claro da nossa boa diplomacia, né? Essa fala, porque é uma fala bastante contemporizadora, bastante equilibrada da Maria Laura da Rocha, secretária-geral do Itamaraty. Diante do desprezo que ele usou para falar do sobre o tom Brasil. de desprezo. Tom de desprezo total. A gente não precisa de vocês. Vocês é que precisam da gente, não só vocês. O mundo todo, né? Mas a secretária foi bastante elegante, né? Mas a gente vê que isso são palavras ao vento quando o Trump diz que não precisa da Europa, né? Isso. Bom, como é que um país não precisa da Europa? Não precisa da Índia? Não precisa da China? As duas juntas têm quase metade da população mundial. Em relação ao Brasil, a gente vê que essa é uma questão ideológica, puramente ideológica do presidente americano, quando a gente vê que os Estados Unidos têm um superávit na relação comercial com o Brasil. Não há não há maus acordos, não há uma situação de desequilíbrio em relação a Brasil e Estados Unidos, porque os americanos têm um superávit conosco de 250 milhões de dólares. E os produtos brasileiros exportados não ameaçam a indústria americana. Né? Então faria muito mais sentido, se você vai iniciar uma guerra comercial, começar pela China. Né? Mas como você disse, se não faz o menor sentido, e as palavras do Trump são palavras ao vento, acho que nem adianta a gente olhar para número agora. Eu acho que está mais na linha do que a Sheila estava dizendo, de lição de diplomacia. Porque quando ele age desse jeito, ele abre uma porteira que dificilmente vai ser fechada de novo. Ele está esgarçando uma relação, ele está puxando para baixo uma relação e um diálogo, que a gente sabe, assim como os preços, né, na inflação. Tem coisa que não volta para o que era antes. A gente espera que as relações diplomáticas voltem ao que eram antes, mas fazendo desse jeito ele dificulta muito, né, as formas de negociação. Ainda que sejam palavras soltas ao vento, elas têm algum efeito político. Né? Elas podem nem ter efeito prático, mas efeito político elas têm. E como disse a Sheila, achei de uma extrema elegância, né, o posicionamento da Maria Laura. Não, sem dúvida. Sem dúvida, e você está certíssima, Carla, mas eu tenho a impressão que o Trump tem uma espécie de licença global para ser irresponsável. Essas palavras na boca de um Barack Obama, na boca de um Joe Biden, de um George W. Bush, elas teriam muito mais peso, porque elas só seriam ditas depois de muitas reuniões, depois de muitos estudos, quando a questão já estaria definida. Né? Esses são presidentes americanos mais, vou usar uma palavra aqui, normais, né? Coloca esse normais entre aspas, tá? Que não sairiam dizendo por aí que vão tomar de volta o Canal do Panamá, que vão anexar o Canadá como 51º estado americano, que vão pegar para eles a Groenlândia da Dinamarca. Donald Trump fala isso e o mundo meio que torce para que isso não ocorra, né? Para que sejam mesmo palavras ditas ao vento. Até o Hélio Schwartzman, numa coluna dele nessa semana na Folha de São Paulo, dizia que se há um lado bom nessa personalidade de Trump, é que, por exemplo, se um belo dia o presidente americano declarar guerra a um país, ele vai poder voltar atrás, coisa que um outro líder não poderia fazer, porque as palavras dele são tão sólidas quanto um castelo de cartas. Então a gente fica aqui torcendo para que tudo isso que a gente está ouvindo sejam bravatas. É bizarro, né? E quase distópico que o presidente americano saia dizendo coisas assim e nós não estejamos em pânico ainda. Mas é pela possibilidade de que tudo isso sejam apenas palavras de Donald Trump. E sempre tem gente que segue lembrando o que aconteceu no Capitólio, né? Em que pessoas morreram naquela invasão. Exato.